Antes da gente falar sobre a resolução de sistemas lineares, vamos primeiro falar de funções lineares. O que é uma função linear? Uma função linear são as retas que passam pela origem. São funções que obedecem a duas propriedades que a gente chama de abrir para soma e abrir para multiplicação. Abrir para soma é a propriedade que a função calculada no ponto x1 mais x2 é igual à função calculada no ponto x1 somada com a função calculada no ponto x2. Então você primeiro somar e depois calcular a função é igual a calcular a função e depois somar. E abrir para multiplicação é a propriedade que a função calculada no ponto αx vai ser alfa multiplicado pela função calculada em x. E isso aqui é verdade para as funções lineares, para as funções do tipo y é igual a ax, porque se a gente aplicar essa primeira propriedade aqui, a gente vê claramente que o lado esquerdo seria a multiplicado por x1 mais x2, e o lado esquerdo seria ax1 mais ax2. Então, aqui a gente vê que abre para soma, e o abrir para multiplicação, o lado esquerdo seria a alfa ax, que obviamente vai ser igual a alfa que multiplica ax. Então, essa aqui é uma função linear. Percebe que se a gente colocar um mais b aqui, se a gente considerar uma função de primeiro grau que tem um termo constante, a gente vai ter problema aqui, né, nessa primeira condição. Do lado de cá vai aparecer 2b e aqui aparecer um b só. Então, uma função desse tipo é chamada uma função afim, e função linear, a rigor, são aquelas só que são do tipo y é igual a ax. Aonde mais que a gente se depara com operações lineares? Quando a gente tem a derivada de uma função, quando a gente tem uma operação do tipo a derivada de uma função em relação a x, a gente também pode aplicar propriedades similares. A gente pode fazer a derivada da soma. A gente sabe que isso aqui é a derivada da primeira função, dividido aqui é só a derivada da primeira função, mais a derivada da segunda função. Então, para derivadas, a derivada também é para a soma. E se a gente tem uma constante multiplicando, essa f aqui que eu estou supondo é uma f, uma função de x, a alfa aqui é uma constante, e também é verdade que isso aqui vai ser o mesmo df dx. Então, a derivação, a operação linear, a gente poderia fazer a mesma coisa para a integração. Então, a integral da soma é a soma das integrais, multiplicar o integrando por uma constante é multiplicar a integral pela mesma constante. Então, esses são alguns exemplos de operações lineares que a gente vê no nosso dia a dia e então respeitam essas operações. O que não é linear? O que é uma função que não é linear? Bom, a maioria das coisas da nossa vida não são lineares. Mas, em particular, algumas que aparecem com mais frequência na matemática e que claramente não são lineares. A gente poderia pensar, por exemplo, em elevar ao quadrado. A operação f de x igual a x ao quadrado, ela não pode ser linear, porque se a gente calcula, por exemplo, a função em αx, a função calculada em αx seria alfa ao quadrado, x ao quadrado, e pela linearidade a gente tiraria esse alfa daqui de dentro e seria alfa(x). Então esse é um jeito de ver que a operação de elevar ao quadrado não é linear. Mas o fato disso aqui não ser linear gera confusão na cabeça das pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente começa a aprender os produtos notáveis, é muito comum a tendência de escrever x mais y ao quadrado. O nosso instinto natural é admitir que tudo é linear, e aí escrever isso aqui como se fosse x ao quadrado mais y ao quadrado, como se o quadrado da soma fosse a soma dos quadrados. E a gente sabe que isso aqui não é verdade, né? Existe ainda um termo cruzado envolvendo x e y. Então, obviamente, a função x ao quadrado não respeita ela nem abre para soma, nem abre para multiplicação. Ela claramente não é linear. A gente vai falar ainda nesse curso bastante sobre funções não lineares.
Mas aqui, em princípio, quando a gente está falando de sistemas lineares, a gente só vai fazer operações que sejam parecidas com aquelas nossas funções afins que eu acabei de descrever. Então é por isso que os nossos sistemas lineares têm aquela carinha x mais y igual a 1, x menos y igual a menos 1, como eu comentei no vídeo anterior. Então isso aqui vai ser um sistema linear, porque as relações entre as variáveis x e y são lineares, e obviamente isso aqui poderia ser escrito também numa forma A11x1 mais A12x2 igual a B1, uma forma um pouco mais genérica, um pouco mais matricial também. x1 mais A22x2 igual a B2. Então, o que é variável aqui? As nossas variáveis são x1 e x2 apenas, e todo o resto é parâmetro. Então, é uma constante multiplicada por uma variável. Isso aqui é como se fosse aquele AX que eu falei antes, isso aqui é como se fosse o AX, aqui a gente só tem uma constante. Então, essas relações que estão acontecendo aqui são relações lineares, e é em relação a esse tipo de sistema que a gente vai estar interessado em trabalhar e que a gente vai tentar resolver com mais detalhes.